Anchial olhou para as bochechas estufadas de Aurora no comunicador e disse com um sorriso: Eu vejo, Amis já chegou. Diga a ela para ficar na minha casa por algum tempo. Ah, o que foi? Você já lidou com ela? Ótimo trabalho, eu vou te dar uma flor vermelha quando eu voltar. Depois de acalmar Amis, Aurora notificou Anchial em primeira instância para explicar a situação, que era principalmente ela culpando-o. Ele propositalmente chamou a professora e deixou-a para lidar com isso. Que homem horrível! É melhor falar com ela, ou Sua Excelência Imperador Dragão definitivamente ficará mais irritada. Eu tenho meus planos. Acalme-a corretamente e use sua fofura para deixá-la menos irritada. Eu vou explicar tudo para ela quando eu voltar. Anchial conversou por um tempo e terminou a ligação. Ele então balançou a cabeça e sorriu. Ele deliberadamente convidou Amis ao Palácio Black Star para fazer outros acreditarem que seu corpo principal estava em sua base. Além disso, aumentaria as defesas de sua base enquanto ele estava fora, mas era principalmente para proteger Aurora e os outros. Afinal, os estudos secretos eram um caminho com muitas habilidades. Muitos estavam prestando atenção em Nila, e definitivamente haveria pessoas que tinham usado habilidades de previsão nela. Alguém pode descobrir a ligação de vida fortalecida de Aurora com Nila. Ser mais cauteloso com os outros atacando sua base nunca era ruim. Depois de lidar com este assunto, Anchial abriu os dados que a dinastia havia enviado há alguns dias e continuou a ler. Após sua promoção, ele perguntou à dinastia sobre a transformação dos traços de Deus e o primeiro santuário. Ele tinha recebido algumas informações confidenciais sobre isso. De acordo com os dados, depois de entrar no pico do reino rank transcendente, foi preciso aprofundar-se no sistema super e na natureza de seus próprios genes. Quando se evoluiu para esta fase, um novo caminho de evolução extra apareceria, que foi nomeado transformação dos traços de Deus. Cada transformação foi uma evolução especial que concedeu novos poderes, como se alguém tivesse ultrapassado um certo limite de evolução e tivesse ganhado novos superpoderes. A maioria daqueles no pico do rank transcendente sentiu que este era um fator importante para entrar naquele rank mais alto desconhecido. No entanto, a transformação dos traços de Deus parecia não ter fim. Ninguém nunca foi conhecido por completar todas as transformações dos traços de Deus. Ainda era um mistério. A dinastia não ficou surpresa com Anchial perguntando sobre a transformação dos traços de Deus. Não foi estranho para o Black Star entrar em contato com este território dada a sua posição atual. Além disso, Anchial tinha acabado de sediar o encontro dos deuses há pouco tempo, então ele provavelmente tinha ouvido esse nome do outro rank transcendente de pico e aproximou-se deles para pesquisar sobre isso. Esses dados custaram alguns pontos de contribuição da facção, e não só incluíram a introdução, mas também a pesquisa da dinastia sobre isso, bem como a experiência e compreensão dos ranks transcendentes de pico do passado. Graças a isso, Anchial tinha uma compreensão mais profunda da transformação dos traços de Deus. No entanto, ele não encontrou outra maneira de obter os pontos de transformação dos traços de Deus nesses dados. Parecia que ele só poderia obtê-los através da promoção. No entanto, os dados ainda eram úteis. Depois de organizar a informação, Anchial encontrou um padrão: cada promoção parecia ter trazido um número diferente de pontos de transformação dos traços de Deus. Parecia depender de múltiplos fatores. Embora os outros não tivessem uma interface e não pudessem quantificar seus atributos, Anchial ainda usava os dados para fazer cálculos e especular. De acordo com as informações, os seguintes podem ser os fatores que afetaram os pontos de transformação dos traços de Deus adquiridos através de cada promoção: maior atributo maior que 20.000, segundo atributo mais alto maior que 15.000, classificação de energia maior que 85.000, conhecimento de nível máximo, e ter uma conexão da alma com um tesouro universal. Uma vez que um dos requisitos acima foi cumprido, os pontos de transformação dos traços de Deus obtidos através de cada promoção aumentariam em 1. Ele tinha recebido 2 pontos de uma só vez porque ele cumpriu 2 desses requisitos. Se eu quiser mais pontos, terei que priorizar esses requisitos antes da promoção. Ele obteve 2 pontos dos transformação de traços de Deus através da primeira promoção, que não era nem o melhor nem o pior, apenas medíocres.
Isso significava que no auge do reino rank transcendente, manter o nível baixo seria o estilo de jogo mainstream, e passar por promoções depois que mais requisitos foram cumpridos seria o mais benéfico. Se eu estou adivinhando corretamente, a missão de promoção no futuro pode exigir que a minha transformação dos traços de Deus esteja em um certo nível, Anshiao especulou e imediatamente entendeu a dificuldade dela. Se o rank transcendente de pico normal não priorizasse esses requisitos, eles não obteriam pontos de transformação dos traços de Deus suficientes através de promoções e não atingiriam o nível de transformação necessário para a próxima promoção. Seu caminho para um poder maior seria completamente bloqueado, e eles nunca seriam capazes de continuar evoluindo. A força deles nunca aumentaria. Não é de se admirar. Isso é muito difícil. Não são permitidos erros. Talvez esta seja uma das principais razões para todo o rank transcendente de pico não poder entrar no reino mais alto. Enquanto um passo der errado, eles cairiam em um abismo inevitável. Aterrorizante. No entanto, depois que ele pensou nisso, ele desistiu de planejar não subir de nível por causa dos pontos de transformação dos traços de Deus. Com a existência das cartas de conclusão de missão, ele poderia ignorar todos os tipos de requisitos difíceis de promoção. Não há pontos suficientes obtidos através de uma promoção? Basta passar por promoções com mais frequência. Subir rapidamente foi sua maior vantagem. Embora a transformação dos traços de Deus fosse grande, estava longe de ser tão benéfica quanto o aumento de força que ele obteria das promoções. Os pensamentos de Anshiao eram claros. Não importa se os níveis da minha transformação dos traços de Deus são altos ou não, desde que eu seja mais forte que todos. Com as informações de transformação dos traços de Deus obtidas com sucesso, as informações sobre o primeiro santuário chocaram Anshiao. Nem a dinastia sabia o que era. Eu só descobri que recebi o fragmento de habilidade do primeiro santuário após a promoção por causa da interface, mas nenhum outro rank transcendente de pico tem isso, então ninguém descobriu isso, hein? Anshiao ficou atordoado. Como mesmo as 3 civilizações universais não tinham nenhuma informação relacionada, esta pode ser uma grande descoberta nova. O que significa santuário? Parece um lugar. Se houver um primeiro, há um segundo ou um terceiro santuário? Se ao menos o explorado ousado pudesse ser usado nisso. Anshiao suspirou. Essa habilidade só poderia ser usada em itens e locais desconhecidos, não nos fragmentos de habilidade em sua interface. Anshiao colocou o comunicador de lado e olhou para fora da janela. Não era o espaço cósmico escuro, mas um mar brilhante de luz. Este era um certo local na área central do conglomerado estelar Esmeralda, que tinha uma grande massa de nebulosas brilhantes em forma de nuvem misturadas com gás e poeira. O gás liberou luz devido à radiação das estrelas fixas, enquanto as nebulosas refletiam e refratavam a luz de estrelas fixas relativamente próximas. A cor de toda essa área tinha um tema principalmente verde e vermelho. Parecia lindo e onírico. No universo, a maioria das áreas eram negras, então essa bela paisagem era considerada rara. O local onde a energia misteriosa do caos primitivo aparecerá está nesta massa de nebulosas. Posso começar a me preparar agora. Anshiao encontrou um lugar e se escondeu com o modo furtivo de sua nave espacial ativada, planejando agir apenas no momento certo. À medida que a data de sua aparição se aproximava, mais e mais frotas chegavam a esta nebulosa. Estavam todos lá para a energia misteriosa do caos primitivo. A maioria dessas organizações eram organizações comuns. Alguns planejavam obtê-la a todo custo ou alguns só queriam tentar a sorte. Eles se protegeram uns contra os outros como se estivessem atrás das linhas inimigas. No entanto, quando viram as frotas de 2 civilizações universais chegarem, seus corações afundaram. Ravenloud veio com a frota da dinastia, e embora Psyker só tivesse trazido sua própria frota, ele tinha a igreja como seu defensor. As organizações presentes acreditavam que ele tinha sido instruído a vir pela igreja. Com a interferência de 2 civilizações universais, a chance de obter a energia misteriosa do caos primitivo tornou-se insignificante, mas ninguém queria se afastar no momento final. Afinal, eles tinham viajado de tão longe. Mesmo que não conseguissem, tinham que tentar, no mínimo.
A civilização Modo e algumas frotas de civilizações avançadas, no entanto, ainda não desistiram. Apenas 2 ranks transcendente parecia ter interferido. Se os 2 se contiverem, eles pensaram que ainda teriam uma chance. Vocês improvisam na hora quando forem agir depois. Dentro do canal de comunicação, Rodk lembrou a força de elite formada por muitos ranks calamidade. Do outro lado, aos olhos de Ravenloud e Psyker, todos os outros competidores eram fracos. Eles só se viam como seus maiores concorrentes. Dentro da nave principal da frota da dinastia, Ravenloud olhou para a frota de Psyker de longe e estreitou seus olhos. Psyker não trouxe a frota da igreja junto, o que significa que ele não relatou isso à igreja e quer levar para si mesmo. Ele é mais corajoso do que eu. Ele tinha pensado que isso seria fácil, mas com outro rank transcendente interferindo, tornou-se um pouco mais difícil. No entanto, Ravenloud não estava realmente nervoso. Sua expressão era bastante relaxada. Ravenloud estava confiante em lidar com essa aberração de 7 olhos. Não seria difícil para ele lidar com Psyker. Pelo bem do tesouro universal prometido pela dinastia, Ravenloud teve que obter a energia misteriosa do caos primitivo. De acordo com a situação atual, ele sentiu que já tinha a vitória em suas mãos. Comparativamente, Psyker, que estava na frota oposta, achou que isso seria bastante difícil. Ravenloud está aqui também. A expressão de Psyker não parecia boa. O rank calamidade que forneceu a informação sobre a energia misteriosa do caos primitivo como sinal de lealdade disse, Sua Excelência Olhos Estelares, a situação não parece muito boa para nós. Psyker puxou um sorriso e disse, e não se preocupe. Não importa se não conseguimos. Eu ainda vou lembrar de sua contribuição em me fornecer essas informações. Ele não se importava com sua própria força. O poder de sua raça era mais importante em comparação. Ele sempre esteve procurando maneiras de criar mais talentos em sua raça. Ele não veio para lutar pela energia misteriosa do caos primitivo para ele mesmo usar, mas para encontrar um dono adequado em seu povo e criar um novo indivíduo forte para sua raça. Eu acredito em você. O rosto deste rank calamidade estava cheio de confiança, mas ele estava secretamente tramando. Ele realmente não se juntou sob o comando de Psyker por causa da apreciação, nem foi porque ele tinha planejado. Foi mais como uma coincidência. Com a informação sobre a energia misteriosa do caos primitivo em suas mãos, ele não ficou cego pelo desejo. Ele sabia muito bem que nunca teria a chance de obter a energia misteriosa do caos primitivo com seu próprio poder, então ele poderia muito bem usar essa informação para encontrar um defensor e usar seu poder para participar desta luta. No entanto, ele também não desistiu completamente. Se a pessoa que ele se juntou obteve a energia misteriosa do caos primitivo e a oportunidade se apresentou, ele a roubaria. Se não houvesse chance, ele apenas lentamente formaria seu caminho de ascensão, usando a contribuição que obteve fornecendo essa informação como uma vantagem. Desta forma, ele seria capaz de utilizar totalmente o valor desta informação, muito melhor do que estar sozinho e colocar todas as suas fichas na tentativa de obter a energia misteriosa do caos primitivo. Originalmente, seu candidato-alvo não era Psyker, mas ele o encontrou coincidentemente. Depois de pensar nisso, ele percebeu que as forças de Psyker não eram fracas, e Psyker era um rank transcendente, apesar de não estar no nível superior, o que realmente aumentou a chance de ele roubá-la com sucesso se as coisas dessem certo. Portanto, ele tinha mudado seu alvo e usado Psyker como seu defensor. Ravenloud e Psyker tinham seus próprios objetivos, mas ainda não tinham notado que nas demais organizações, ainda havia outro rank transcendente em uma frota sem emblema de organização. Era o mestre secreto. Tanto a dinastia quanto a igreja vieram. Os olhos do mestre secreto cintilavam. Ele era mais forte que os 2. Como ele estava escondido, ele decidiu continuar assim. Quando os 2 lutarem e se ferirem gravemente, ele então parecia pegar o prêmio. Este plano é viável, e as chances são altas. O mestre secreto empilhou mais feitiços furtivos em si mesmo e conteve as ondas de energia ao seu redor, escondendo-se ainda mais. Ele sorriu friamente. A energia misteriosa do caos primitivo deve ser minha.
A frota de Ravenloud e de Psyker estavam se enfrentando. O resto das organizações não foram expulsas, então, sem dizer nada umas às outras, todas começaram a implantar armadilhas estabilizadoras de espaço. A energia misteriosa do caos primitivo foi uma entidade de habilidade sensitiva primordial com pensamento independente. Tinha a habilidade de cruzar entre dimensões secundárias. As armadilhas evitariam que escapasse assim que descobrisse esta emboscada. Depois que isso foi concluído, as várias organizações esperaram pacificamente nesta área por enquanto. A data estava perto de chegar. Depois de alguns dias, chegou o dia marcado pela informação. As várias organizações concentraram sua atenção e olharam de perto para a área das coordenadas. Além de alguns indivíduos, a maioria das pessoas não tinha certeza se a energia misteriosa do caos primitivo apareceria. Eles estavam esperando com antecipação e nervosismo. Bus. Diante de todos aqueles espectadores, uma bola de energia vermelha brilhante de repente transbordou do vazio. Seu tamanho expandiu-se rapidamente e formou uma nuvem vermelha em forma de neblina com uma onda de energia única. Vendo isso, todos lá ficaram emocionados. Este é o local certo. A energia misteriosa do caos primitivo finalmente apareceu. Na nebulosa onírica, a energia misteriosa do caos primitivo retornou da dimensão secundária e apareceu na frente dos olhos de todos. Este era um enorme aglomerado de energia vermelha brilhante na forma de neblina, como uma nuvem fervente. Luzes cinzentas tremulavam como um relâmpago. A energia em seu centro era mais densa, e quanto mais distante do centro, menos densa era a energia. Em sua borda, a energia vermelha balançava e dançava como seda. Quando olhava mais de perto, essa energia parecia ser formada por inúmeras partículas minúsculas. Um grande número de pequenos aglomerados de luz vermelha dançaram ao redor da energia misteriosa do caos primitivo. Estes eram os subcorpos que a energia misteriosa do caos primitivo produzia, algo como seus descendentes ou lacaios. O que Evans já conheceu foi um desses. A energia misteriosa do caos primitivo foi uma entidade da habilidade sensitiva primordial. Tinha sua consciência independente. A maior parte de sua consciência e energia estava hibernando, deixando apenas uma pequena parte de seus instintos para manter as atividades diárias. Ele desistiu de pensar em troca de vagar pelo universo aleatoriamente. Este grande aglomerado de vermelho brilhante refletiu nos olhos da tripulação de cada organização através do buraco da janela, iluminando a surpresa e a emoção em seus rostos. Apareceu. Mova-se, rapidamente. Desta vez, todas as organizações presentes ativaram as armadilhas de estabilização do espaço-tempo que haviam estabelecido anteriormente. Bus. Todos os dispositivos ao redor foram ativados, bem como todos os tipos de runas mágicas e itens. A energia do espaço-tempo em erupção expandiu-se de diferentes pontos como ondulações, rapidamente achatando as dobras nesta área. O espaço-tempo tornou-se extremamente estável. Seja hipersalto ou buraco de minhoca, eles não poderiam mais ser usados. A energia misteriosa do caos primitivo era muito sensível às mudanças do espaço. Ele imediatamente sentiu a mudança drástica no ambiente ao seu redor. Sua consciência hibernante despertou em choque. A enorme nuvem de energia de repente se retraiu. Ele encolheu, e sua densidade aumentou a uma taxa extremamente alta, tentando se transformar em um buraco negro para quebrar o espaço-tempo estável desta área e abrir uma rachadura no espaço. O espaço na área era como um pedaço de papel, e as armadilhas eram como forças que o estendiam para deixar o papel reto e firme. A energia misteriosa do caos primitivo tornando-se extremamente densa foi uma tentativa de cutucar este pedaço de papel, concentrando sua energia em um ponto para criar uma dobra no espaço. Estas duas forças estavam lutando uma contra a outra. Em circunstâncias normais, um pedaço de papel teria sido penetrado imediatamente, mas não seria tão fácil neste espaço altamente estável. Vendo isso, uma voz apareceu no canal da área pública. Contenha rapidamente a energia misteriosa do caos primitivo. O coeficiente do espaço-tempo está caindo do pico. Se continuar resistindo, escapará da nossa armadilha mais cedo ou mais tarde.
No momento seguinte, a pequena frota mais próxima imediatamente se aproximou da energia misteriosa do caos primitivo, que já havia se transformado em um aglomerado de luz extremamente brilhante. A armadura exterior dessas naves espaciais se abriu, mostrando um dispositivo mecânico especial que liberou uma surpreendente força de absorção em direção à energia misteriosa do caos primitivo. A energia misteriosa do caos primitivo começou a vibrar ligeiramente. Ondas de energia foram retiradas do aglomerado de luz e sugadas para dentro dos dispositivos, como correntes de luz. Essas organizações que tinham ido lutar pela energia misteriosa do caos primitivo tinham feito preparativos minuciosos. Este era um dispositivo usado para conter e manter formas de vida de energia. Mesmo que a energia misteriosa do caos primitivo pudesse se condensar, sua energia ainda seria sugada. Seria como um cabo de guerra. No entanto, desta vez, sem qualquer aviso, a energia misteriosa do caos primitivo disparou uma enxurrada de feixes de luz densos, que bombardearam esta frota. No momento seguinte, seus escudos foram penetrados, e suas naves explodiram como fogos de artifício imediatamente. Esta frota foi aniquilada por uma rodada de ataques. Com a explosão de sua energia, o atributo psíquico da energia misteriosa do caos primitivo foi ativado. Ondas de correntes psíquicas impactantes apareceram e expandiram-se para os lados. As pessoas que experimentaram a corrente psíquica sentiram dores de cabeça, como se fossem afetadas por infração, como se estivessem muito bêbadas. Dentro da frota da dinastia, Ravenloud viu isso, e seus lábios se enrolaram. A energia misteriosa do caos primitivo não é algo que você pode obter sem riscos. As entidades de habilidades sensitivas primordiais eram extremamente antigas. Eram aglomerados de energia sem donos. Portanto, elas usaram seus próprios métodos para usar seus poderes, como disparar sua energia em feixes continuamente. Neste momento, a energia misteriosa do caos primitivo se virou e fugiu a uma velocidade extremamente alta como um meteoro. As frotas ao redor imediatamente perseguiram, tentando bloquear seu caminho. Estou indo. Os olhos de Ravenloud brilhavam. Ele deixou sua nave e perseguiu-a com magia em alta velocidade, simultaneamente lançando feitiços. Runas e feitiços cercavam seu corpo, brilhando com luzes mágicas. A densa energia mágica arrastou a energia misteriosa do caos primitivo e aumentou drasticamente sua velocidade. Ao mesmo tempo, ondas de impacto arcanas foram enviadas voando para a energia misteriosa do caos primitivo, transformando-se em runas mágicas controladas por Ravenloud para misturar energia estrangeira na energia misteriosa do caos primitivo, reduzindo seu controle sobre seu próprio corpo. O efeito foi claro. A energia misteriosa do caos primitivo não podia mais manter sua forma condensada, e o aglomerado de luz explodiu rapidamente, expandindo-se de volta para um aglomerado de nuvens de energia. Suitox 1 se multiplicou inúmeras vezes. Magos ranks transcendente muitas vezes viajavam para dimensões secundárias. A experiência de Ravenloud em lidar com entidades de energia era muito rica, por isso não era uma tarefa difícil. O feixe de energia que a energia misteriosa do caos primitivo disparou com toda sua força foi facilmente bloqueado por ele com escudos mágicos. À medida que a energia misteriosa do caos primitivo estava gradualmente caindo nas mãos de Ravenloud, uma poderosa onda de energia psíquica de repente se aproximou dele por trás. Ravenloud estreitou os olhos, desviando sua atenção para usar feitiços defensivos e bloquear o ataque psíquico. Não muito longe, a silhueta rapidamente o ultrapassou e avançou em direção à energia misteriosa do caos primitivo. Em suas mãos estava uma versão aprimorada altamente avançada do receptáculo da entidade de energia portátil. Psyker. Sem mais palavras, Ravenloud lançou ataques contra Psyker também. Os dois lutaram enquanto perseguiam a energia misteriosa do caos primitivo, arrastando um ao outro para baixo. As organizações ao redor viram isso e queriam usá-la como uma oportunidade. No entanto, qualquer nave espacial que chegou perto da energia misteriosa do caos primitivo foi destruída pela onda de choque da batalha entre ranks transcendente. Ravenloud tinha vantagem e suprimiu os ataques de Psyker. No entanto, apesar da batalha ser bastante intensa, nenhum deles usou tudo o que podiam.
Eles não esqueceram de economizar energia para conter a energia misteriosa do caos primitivo. Com 2 ranks transcendente presente, a energia misteriosa do caos primitivo não seria capaz de causar problemas. Runas de selamento foram jogadas em seu corpo uma após a outra. Sua resistência ficou cada vez mais fraca, mostrando gradualmente sinais de que estava prestes a ser completamente contida. Ao mesmo tempo, a equipe da civilização modo também estava vagando pela beira do campo de batalha. As dezenas de ranks calamidade na nave olharam de perto para a energia misteriosa do caos primitivo e discutiram suavemente possíveis táticas. Pessoal, os 2 estão se restringindo. Devemos agir agora? As chances de sucesso são muito baixas. Só seremos capazes de se proteger de seus ataques por um momento muito curto, mesmo com todos nós trabalhando juntos. Não haverá tempo suficiente para nos retirarmos. Certamente teremos que sacrificar muitas vidas. Não vale a pena, não é? Eles trocaram olhares e balançaram a cabeça em suas mentes. O chefe deles disse-lhes para improvisarem, mas não havia oportunidade alguma. Embora esses ranks calamidade fossem geralmente muito orgulhosos, eles não tinham absolutamente nenhuma confiança em enfrentar os ranks transcendente. Mesmo que fossem verdadeiramente leais à civilização modo, ninguém queria desperdiçar sua vida por nada. Rodk ficou em silêncio no canal de comunicação por um tempo antes de dizer: se não há chance, esqueça. Não interfira. Ouvindo isso, as dezenas de ranks calamidade relaxaram seus corpos tensos com alívio. Rodk ficou um pouco decepcionado, mas não foi muito persistente sobre isso. Seu objetivo original, enviando tantos ranks calamidade, era ter a vantagem absoluta em termos de poder se não houvesse rank transcendente. No entanto, com a interferência dos ranks transcendente, a missão tinha basicamente falhado. Como não havia chance, a melhor escolha era recuar. Não havia necessidade de deixar as elites de rank calamidade da civilização morrerem em vão. Esta é apenas uma missão secundária, não há necessidade de forçá-la. Os altos escalões entenderão em casos como este. Se eu sacrificar muitas elites por causa disso, os altos escalões vão até me culpar por isso. Tendo esse pensamento, Rodk disse em voz alta: pessoal, retiro. Entendido. Todos responderam com alegria. No entanto, no momento seguinte, uma mudança drástica ocorreu. A frota da civilização modo de repente se virou e atacou em direção à energia misteriosa do caos primitivo. Não só isso, eles de repente dispararam todas as suas armas contra Ravenloud e Psyker. Todos os presentes ficaram completamente atordoados. Até a batalha entre Ravenloud e Psyker parou quando tiveram que bloquear este ataque repentino. Ambos pareciam um pouco confusos. Eles ousaram atirar em nós? Quem são esses bravos soldados? Dentro do centro de comando na base, a expressão de Rodk mudou drasticamente. Ele gritou com raiva: que diabos você está fazendo? Você perdeu a cabeça. Perdemos o controle de nossas naves espaciais. Os muitos ranks calamidade ficaram estupefatos. Rodk de repente pensou em algo, e seu rosto ficou pálido. Esse sentimento familiar. É intrusão virtual. Puta que pariu. Com ira e choque, Rodk estava prestes a gritar para todos fugirem. No entanto, antes que pudesse, a ligação de comunicação remota foi cortada. A tela ficou preta, refletindo sua expressão furiosamente distorcida. Black Star. Bang. Rodk rugiu e esmagou o comunicador em pedaços. A sala estava cheia de sua raiva e desamparo. A interferência de um terceiro atraiu atenção suficiente. Ravenloud e Psyker pararam de lutar um contra o outro por um momento. Marés mágicas e tempestades psíquicas bateram diretamente na frota da civilização modo, eliminando rapidamente a pequena frota. As dezenas de ranks calamidade estavam em pânico. Eles imediatamente fugiram de suas naves espaciais e se espalharam. No entanto, Ravenloud e Psyker não gostaram de deixar as pessoas que de repente os atacaram irem, então eles os perseguiram. As elites de rank calamidade, que a civilização modo tinha gasto toneladas de esforços para cultivar, durou apenas um momento antes de caírem um após o outro.
Essas pessoas não tiveram chance de revidar, eles só podiam correr com suas vidas. Depois que mais de 80% dos ranks calamidade foram eliminados. Só então Ravenloud e Psyker pararam e voltaram a lutar um contra o outro. Isso intimidou as outras organizações presentes. Todos eles se afastaram mais com suas frotas e não se atreveram a lutar contra os dois pela energia misteriosa do caos primitivo. A frota da dinastia não estava apenas observando. Estava lutando contra a frota da raça sagrada dos olhos estelares. Em termos de tecnologia e tamanho da nave espacial, a dinastia era superior. A frota da raça sagrada dos olhos estelares foi lentamente espancada. Ainda quer lutar comigo? Ravenloud levantou as sobrancelhas e enviou uma mensagem de voz através de um feitiço. Podemos lutar por dias e noites, mas sua frota será dizimada. Ouvi dizer que seu povo é muito importante para você. Então, vale a pena sacrificar tantas vidas por essa energia? Psyker enviou uma onda de energia psíquica em forma de tsunami para destruir a bomba arcana voadora, cerrou os dentes e disse: Você acha que pode me fazer desistir com apenas algumas palavras? A frota de sua dinastia vai sofrer um monte de perdas também. Isso mesmo, mas esses são os soldados da dinastia. Não me importo com a perda deles, disse Ravenloud. Você não será capaz de ganhar contra mim, então não faça sacrifícios desnecessários. Assim que eu conter a energia misteriosa do caos primitivo e deixar meu povo desarmar a armadilha de estabilização espacial, posso deixar este campo de batalha através de um portão de teletransporte em um instante. Você vai ser capaz de me perseguir como um psíquico? Psyker parecia estar em conflito. Então, ele parou de lutar e se virou para ajudar sua frota a forçar a frota da dinastia para longe. Vendo isso, Ravenloud sabia que Psyker tinha desistido de competir e sorriu com satisfação. Sem ninguém no caminho, ele se concentrou em lançar feitiços de selamento, enviando inúmeras luzes arcanas para a energia misteriosa do caos primitivo. Muito em breve, um escudo mágico encobriu a energia misteriosa do caos primitivo e rapidamente encolheu. A energia misteriosa do caos primitivo foi então selada na bola de cristal mágica nas mãos de Ravenloud. Está feito. Os olhos de Ravenloud brilhavam. Ele quase podia ver o tesouro universal que a dinastia havia prometido acenando para ele. Antes que ele tivesse tempo para sentir a alegria, no momento em que o selamento estava completo, um feitiço mental que estava preparado há muito tempo de repente voou para ele e bateu em sua barreira mental. Com sua mente abalada, Ravenloud entrou no estado atordoado por um curto momento. Ao mesmo tempo, uma figura voou de uma frota comum e se aproximou em uma velocidade muito alta, lançando feitiços no caminho. Matrizes mágicas formaram-se em torno de Ravenloud uma após a outra, mas incontáveis tentáculos mágicos azuis apareceram a partir dessas matrizes e amarraram firmemente o corpo de Ravenloud. Isso não estava simplesmente amarrando-o. O nome oficial deste feitiço era Descida de Atonte e Tentáculos do Diabo. Foi um feitiço de Tier Pináculo que teve um curto efeito de silêncio sobre magos, bem como a capacidade de conter sua alma. Uma vez amarrado, o alvo entraria em um período ainda mais longo de imobilidade, incapaz de controlar seu corpo. Há outro rank transcendente. Psyker, que não estava longe, sentiu a onda de energia que de repente entrou em erupção e se virou em choque. Ravenloud finalmente recuperou a consciência. Absolutamente chocado, ele tentou às pressas escapar das amarras. No entanto, esta silhueta já tinha chegado ao lado dele, pegou a bola mágica que estava selando a energia misteriosa do caos primitivo, e pressionou sua palma no peito de Ravenloud. Poderosa e rica energia mágica jorrou e se transformou em um feixe de luz violento, imediatamente soprando Ravenloud para longe. Este ataque não causou muitos danos. Ravenloud voou uma curta distância para trás e rapidamente recuperou seu equilíbrio. Ele olhou para cima com choque. Vendo essa pessoa coberta de tatuagens, sua expressão endureceu por um segundo. É você, mestre secreto. Dado o quão pequeno era o círculo de ranks transcendente, todos os famosos ranks transcendentes se conheciam. A posição do mestre secreto no círculo era um pouco maior que a dele. A expressão do mestre secreto era fria. Ele não se importava com Ravenloud, que estava em conflito com raiva e medo.
Ele dimensionou a energia misteriosa do caos primitivo em suas mãos, acenou com a cabeça, e disse com o mesmo rosto indiferente: Obrigado por me ajudar a conter a energia misteriosa do caos primitivo. Deixei você proteger para mim por alguns segundos. Agora, ela voltou para o seu proprietário original. Ravenloud estava tão furioso que riu. Eu pensei que Blackstar é o mais desavergonhado entre os ranks transcendente. Não esperava que você não fosse muito melhor. Que retorno ao seu dono original. Desde quando você foi o dono da energia misteriosa do caos primitivo? Estou aqui, então é minha, disse o mestre secreto friamente. Irritado, Ravenloud disse: corte a porcaria. Você acha que pode simplesmente sair? Com a oportunidade de ganhar um tesouro universal diante de seus olhos, mesmo que o mestre secreto fosse mais forte, Ravenloud não desistiria facilmente. O mestre secreto olhou para ele e disse com um rosto inexpressivo: Posso sair quando quiser. No momento em que sua sentença terminou, uma enorme rachadura apareceu de repente nas armadilhas de estabilização espacial na área, e alguns dos dispositivos até explodiram. Enquanto montavam as armadilhas, o mestre secreto tinha secretamente plantado runas de explosão invisíveis e de controle remoto para que ele pudesse usar um feitiço de teletransporte depois que ele conseguiu. O efeito do estabilizador do espaço-tempo e das armadilhas despencaram, não mais capazes de parar a magia espacial de rank transcendente. A expressão de Ravenloud mudou drasticamente quando ele imediatamente entendeu qual era o plano do mestre secreto. Ele rapidamente começou a canalizar feitiços para restringir o teletransporte do mestre secreto. No entanto, o mestre secreto foi ainda mais rápido. Ele tinha preparado os fundamentos do portão de teletransporte com bastante antecedência, por isso foi ativado instantaneamente. Um vórtice azul apareceu ao lado dele. Vendo Ravenloud se aproximando rapidamente, mestre secreto estava completamente calmo. Até a próxima vez. De repente, ele sentiu sua mão ficar mais pesada. O receptáculo de selamento da energia misteriosa do caos primitivo em suas mãos desapareceu, substituído por um braço mecânico que estava conectado a uma máquina de forma humanoide com olhos azuis dourados cintilantes, que haviam aparecido ao seu lado do nada. O choque finalmente apareceu no rosto do mestre secreto. Esta máquina inclinou a cabeça e de repente vibrou. Uma estranha energia do vazio expandiu-se instantaneamente e encobriu uma grande área, incluindo até mesmo Ravenloud. No momento seguinte, o mestre secreto e Ravenloud perceberam que o espaço nesta área havia se tornado espesso e denso. Seus movimentos foram fortemente desacelerados. Prisão do vazio. Com um momento de percepção, Ravenloud imediatamente se lembrou do dono desta habilidade. Blackstar. O avatar do Lorde de Anxiao virou-se para olhar para ele e sorriu. Ei, você me reconheceu? Você veio na hora certa. Ravenloud estava muito feliz. Ele pensou que Anxiao era um reforço secreto enviado pela dinastia. Anxiao viu através do que ele estava pensando imediatamente e balançou a cabeça. Eu não estou aqui pela dinastia. O sorriso de Ravenloud endureceu. Ele imediatamente entendeu. Ao contrário dele, Blackstar não estava lutando pela energia misteriosa do caos primitivo para a dinastia, mas tinha descoberto essa informação ele mesmo e queria obtê-la. Desta forma, embora Blackstar também fosse um aliado da dinastia, ele era seu concorrente neste assunto. Tendo percebido isso, o coração de Ravenloud afundou um pouco. Ao mesmo tempo, o mestre secreto estreitou os olhos. Ter todo o seu esforço indo para o lixo o deixou envergonhado e enfurecido. Ele friamente disse: Blackstar, você pegou minha energia misteriosa do caos primitivo? Anxiao virou-se para olhar para ele e sorriu. Usando suas palavras, obrigado por mantê-la segura para mim por alguns segundos. Ele estava lá há muito tempo. O seu avatar do Lorde e o exército mecânico se esconderam nas proximidades, observando tudo enquanto brincava com a civilização modo. Só quando o mestre secreto quebrou a armadilha de estabilização espacial e estava prestes a partir que o avatar do Lorde finalmente encontrou a oportunidade certa para atacar. Ele imediatamente usou troca do vazio para trocar de lugar com o receptáculo de selamento que prendia a energia misteriosa do caos primitivo.
Assim, o receptáculo estava nas mãos de seu exército mecânico. No entanto, desta forma, a ondulação de energia faria com que o exército mecânico também fosse exposto. Para evitar que os dois perseguissem o exército mecânico, ele usou o seu avatar do Lorde para ativar a prisão do vazio imediatamente para conter o mestre secreto e Ravenloud, enquanto o exército mecânico poderia sair com a energia misteriosa do caos primitivo. Uma vez que eles voltassem para a área segura, seria um sucesso completo. Como louva a Deus que perseguiu a cigarra, ele não estava ciente do corrupião por trás dele. O mestre secreto pensou que ele era o corrupião, mas ele não sabia que Anxiao tinha escondido ainda mais fundo do que ele. O único problema é... Anxiao virou-se para olhar para Psykir, que estava longe. Esse cara não estava ao alcance da prisão do vazio, então ele poderia perseguir se quisesse. Percebendo o olhar de Anxiao, a expressão de Psykir parecia que ele tinha acabado de cair em um monte de bosta. Desta vez, a voz de um oficial da raça sagrada dos olhos estelares soou na rede de comunicação. Líder, detectamos um exército mecânico que apareceu de repente. Está escoltando a energia misteriosa do caos primitivo e fugindo em alta velocidade. Vamos persegui-lo? Não, retiro. Tendo visto Anxiao, Psykir recuou sem hesitação. Ele não queria ter um conflito direto com o Black Star neste momento. O mais importante, mesmo que o exército mecânico do Black Star não tivesse o avatar do Lorde, ele sentiu que ainda poderia não ser capaz de vencer. Anxiao não podia deixar de coçar a cabeça e rir em sua mente. Ele é tão esperto. Ele então olhou para o mestre secreto, que tinha um olhar conturbado e estava cheio de hostilidade, e esticou o pescoço. Tomarei a energia misteriosa do caos primitivo com um sorriso. Se você não está feliz com isso, que tal eu dar aos seus ossos um bom alongamento? Diante da provocação de Anxiao, o rosto do mestre secreto afundou, e ele era muito preguiçoso para responder. Seus olhos olharam para Anxiao nas correntes de luz se afastando da borda do campo de batalha. Muito em breve, o exército mecânico exposto separou algumas de suas unidades para escoltar a energia misteriosa do caos primitivo e desapareceu de vista. Seu humor caiu do topo da montanha para o fundo. Ele queria correr atrás dele, mas o avatar do Lorde do Black Star ficou no seu caminho e liberou uma vibração que o deixou subconscientemente tenso. Ele sabia que assim que fizesse alguma coisa, inevitavelmente enfrentaria uma tempestade de ataques. Os olhos do mestre secreto se concentraram em Anxiao, que estava diante dele, cuidadosamente dimensionando-o. Ele então disse com um tom um pouco interessado, mas principalmente insatisfeito: Black Star, esta deve ser a segunda vez que nos encontramos, certo? Incluindo o encontro dos deuses, é de fato a segunda vez. Anxiao acenou com a cabeça. Então nós estamos muito fadados. O mestre secreto disse palavra por palavra. Ele estava irritado e zangado com o roubo da energia misteriosa do caos primitivo, mas todos estavam lá para lutar por isso, então tudo dependia de sua força. Pertencia a qualquer um que pudesse obtê-la, ele não poderia acusar Anxiao de nada. Ele realmente queria a energia misteriosa do caos primitivo. Embora tivesse sido levado pelo Black Star, não havia necessidade de fazer muito barulho. Ambos eram pessoas famosas no universo. Se ele não conseguiu a energia misteriosa do caos primitivo, que assim seja. Se ele fizesse tempestade em um copo d'água, não seria bom para ninguém, nem era necessário. No entanto, não havia nenhuma maneira que ele iria apenas recuar assim, ele teve que lutar de alguma forma. Mestre secreto não queria ver Anxiao facilmente fugir, pareceria que ele tinha medo de Anxiao. Ele sentiria vergonha, ao contrário daqueles 7 olhos ao lado dele que já estava acostumado. Ele secretamente tentou um feitiço de teletransporte e percebeu que era restrito pela prisão do vazio. Quando esta área não estiver mais bloqueada, ainda há uma chance de alcançar a energia misteriosa do caos primitivo através do teletransporte e arrebatá-la de volta, mestre secreto pensou enquanto ele ajustava seu humor, colocando seu foco na situação atual e suprimindo sua raiva. Sua expressão voltou a ser fria, e ele começou a conversar. A propósito, eu sempre tive curiosidade sobre você. Embora não tenhamos tido muito contato no passado, sempre tive uma forte impressão sua.
Forte de que maneira? Anxiao não se importava de desperdiçar tempo. Era o que ele queria também. Suas ações estão espalhadas por todo o universo. Aos meus olhos, você é um carreirista com um grande plano, bem como um oportunista. Sorte é uma grande razão pela qual você foi capaz de construir o que você construiu hoje. Ajudou você a escolher as oportunidades certas e trouxe a chance de desenvolver isso rapidamente. Você é um homem de sorte. Ouvindo suas palavras, Anxiao não poderia deixar de olhar para o mestre secreto mais algumas vezes. É a primeira vez que alguém diz que tenho sorte. Você provavelmente falou com a pessoa errada. No entanto, ele podia entender por que o mestre secreto tinha esse tipo de impressão dele. Para o mundo exterior, sua ascensão foi extremamente rápida e feroz, bem como tranquila. Havia tantas oportunidades que pareciam ter caído em seu colo, tudo parecia ser por causa de sua sorte. No entanto, essas oportunidades foram criadas por ele em vez dessa sorte, tudo porque ele estava familiarizado com a direção que o mundo tomaria e tinha informações sobre o futuro que ninguém mais tinha. Mas ninguém saberia disso. Acho que você pode dizer que eu tenho sorte, Anxiao concordou como uma piada. Hehe, mas de hoje em diante, sua sorte acaba. Runas mágicas apareceram nas profundezas dos olhos do mestre secreto. Você deveria ter ouvido minha alcunha. Eu posso controlar a sorte de alguém. Vendo sua confiança, Anxiao sentiu-se estranho, mas continuou a cooperar com seu show. Você está tentando reduzir minha sorte permanentemente? O mestre secreto bufou. Você pegou o que é meu, você vai ter que pagar por isso. Na verdade, ele não estava muito disposto a mexer com Anxiao. Afinal, após o encontro dos deuses, a posição de Anxiao era bastante especial dentro do círculo de ranks transcendente. Como um rank transcendente neutro, era melhor não mexer com ele se não houvesse necessidade. No entanto, ele não poderia aturar isso, mesmo apenas para salvar seu próprio rosto. Portanto, ele decidiu usar seu melhor truque para punir Anxiao ligeiramente. Então, ainda assim chegou ao ponto de falar com punhos. Anxiao esperava isso. Ele não achava que o mestre secreto deixaria isso de lado tão facilmente. No momento seguinte, a luz azul mágica ofuscante brilhou do corpo do mestre secreto. Todos dizem que você é bom em lutar. Deixe-me ver o quão forte você é pessoalmente. A energia mágica em seu corpo jorrava como uma maré furiosa, entrando em erupção em um instante. Boom! O avatar do Lorde de Anxiao foi lavado pela energia mágica explosiva e foi empurrado para trás a alguma distância. O mestre secreto aproveitou a oportunidade para se afastar, tentando aumentar a distância entre Anxiao e ele mesmo. No entanto, após o aprimoramento da transformação dos traços de Deus, o efeito da prisão do vazio foi mais forte e desacelerou ainda mais as pessoas nela. Essa habilidade não poderia diferenciar amigo ou inimigo, mas Anxiao, que tinha talentos da raça do vazio, poderia se mover livremente dentro. Ele percebeu muito em breve que não era capaz de fugir de Anxiao, não importa o quanto ele recuasse, então ele decidiu simplesmente não se mover. Ele começou a lançar feitiços continuamente como um canhão de feitiços. A fim de arrebatar a energia misteriosa do caos primitivo, o avatar do Lorde tinha usado a troca do vazio para trocar de lugar com o recipiente de vedação, o que o levou a ficar isolado e apenas ser capaz de lutar com o mestre secreto sozinho. O exército mecânico estava indo embora. Bang! Feixes de energia mágica azul voavam ao longo das trilhas de raios e voaram em direção a Anxiao continuamente, se desfazendo em faíscas na barreira do avatar do Lorde. Sem o exército mecânico, Anxiao claramente tinha um problema de poder de fogo. Portanto, ele decidiu avançar pelo mar de feitiços e fechar a distância enquanto o mestre secreto não podia recuar. Após esta promoção, seus atributos de força e destreza poderiam ser considerados altos mesmo entre os ranks transcendente. Ao enfrentar um mago com o seu avatar do Lorde, o combate a queima-roupa tornou-se a melhor opção para ele. Enquanto um lado estava parado, o outro se aproximou de forma extremamente rápida. A distância entre eles encurtou em pouco tempo. Aos olhos de Anxiao, o rosto enorme do mestre secreto estava se aproximando. Receba minha cabeçada de foguete.
Ativando habilidades críticas de ataque, Anxiao avançou com sua cabeça diretamente. Clank! Sua testa de metal bateu bem na cabeça do mestre secreto atravessando seu escudo mágico. O mestre secreto sentiu um zumbido em sua cabeça imediatamente, como se alguém estivesse tocando um sino dentro dela. Ele recuperou o foco às pressas. Os encantamentos em seu corpo de repente se iluminaram, e centenas de mãos apareceram ao seu lado, criando imagens posteriores de socos em todos os lugares. Como mago, era lógico ter algumas habilidades de combate corpo a corpo. Tendo sido suprimido em combate corpo a corpo, o mestre secreto ficou secretamente chocado. Golpes tão poderosos. Ele já havia lutado com um grande número de pugilistas antes, e ele percebeu que a força de combate corpo a corpo do avatar de Anxiao era ainda mais forte do que alguns pugilistas rank transcendente. Os ataques semelhantes à tempestade foram muito difíceis para ele se manter. Ele ficou atordoado com a força de Anxiao. Black Star se parece mais forte do que dizem os rumores. Este pensamento só passou por um instante antes de desaparecer. Mestre secreto se concentrou no assunto em questão e desviou sua atenção para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele lidou com os ferozes ataques de Anxiao enquanto controlava sua energia mágica para construir o seu melhor feitiço de estudos secretos que visava a sorte da pessoa. A sorte era originalmente sem forma e quase superficial, mas neste momento, na visão do mestre secreto, uma neblina embaçada apareceu repentinamente em torno de cada forma de vida. Algumas nuvens de neblina eram grossas, e algumas eram finas. Este foi o feitiço único do mestre secreto. Combinou o estudo da alma, mente, previsão, adivinhação e muitos campos mágicos. Ele foi capaz de quantificar a sorte do alvo. A espessura da neblina representava a sorte de um ser. Quanto mais sorte tivesse, mais espessa seria a neblina. Aqueles personagens do tipo protagonista que tinham brilhos da sorte geralmente tinham a neblina mais espessa. Deixe-me ver o quão forte é sua sorte. Mestre secreto tinha decidido reduzir a sorte de Anxiao. Quando ele olhou de perto, ele ficou completamente estupefato. Normalmente, os ranks transcendentes eram pessoas de muita sorte. Para eles alcançarem esta posição no topo do universo, havia pelo menos um mínimo de quão azarados eles poderiam ser. A sorte do Black Star deveria ter sido excepcionalmente forte, ele deveria estar coberto de neblina espessa. No entanto, a situação real era completamente oposta. A neblina ao redor do Black Star era tão fina que era quase inexistente. O mestre secreto tinha observado inúmeras pessoas antes, mas esta foi a primeira vez que ele viu alguém tão azarado. Ele mal podia acreditar em seus próprios olhos. Não faz sentido. Como a sorte de um rank transcendente pode ser tão fraca? Como alguém tão azarado pode se tornar um rank transcendente? O mestre secreto ficou completamente atordoado. Inicialmente, ele queria danificar a sorte do Black Star, mas agora que ele olhou para ela, a sorte desse cara pode ser diminuída. Os muitos feitiços únicos do mestre secreto giravam em torno de indiretamente lidar com grandes quantidades de danos espirituais através da diminuição da sorte do alvo, mas enfrentando Anxiao, ele percebeu que seu trunfo parecia inútil. Por um instante, ele perdeu a concentração e imediatamente mostrou falhas no meio do combate. Anxiao não se importava com seus pensamentos internos e aproveitou a oportunidade. Bang 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 bang. Socos rápidos caíram rapidamente no corpo do mestre secreto, enviando ondas de impacto. Sendo espancado, muitas runas defensivas no corpo do mestre secreto se despedaçaram. Sentindo a dor, o mestre secreto não se atreveu a se distrair novamente. Ele tomou uma posição defensiva e se manteve sob os ataques de Anxiao. Enquanto os dois lutavam intensamente, Ravenloud, que também foi incluído no alcance da prisão do vazio, sentiu-se em conflito. Normalmente, Ravenloud ajudaria o aliado da dinastia, mas agora, Black Star também era um competidor que lutava pela energia misteriosa do caos primitivo. Eu só posso completar a missão e ganhar um tesouro universal se eu tomar a energia misteriosa do caos primitivo de volta das mãos do Anxiao. Depois de pensar, Ravenloud tomou sua decisão e começou a lançar feitiços para cancelar os efeitos da prisão do vazio. 1.
Sentindo a perturbação, Anchial se virou e deu a Ravenloud um olhar mortal. Não olhe para mim assim. Estou apenas executando a missão da dinastia. Ravenloud notou o olhar de Anchial e respondeu nervosamente. Então, ele silenciosamente tentou fugir da prisão do vazio junto com o mestre secreto. No momento seguinte, a prisão do vazio foi quebrada. O espaço ao redor voltou ao normal. Enquanto os dois lutavam, Ravenloud abriu um portal de teletransporte e imediatamente desapareceu, indo em direção ao exército mecânico, que estava escoltando a energia misteriosa do caos primitivo. Vendo isso, o mestre secreto queria fazer o mesmo. No entanto, o avatar do Lorde o impediu. O resto das máquinas de Anchial já tinham chegado. Elas ativaram dispositivos estabilizadores do espaço-tempo e dispositivos de interrupção mágica que cobriam esta área, parando o uso de feitiços de teletransporte mais uma vez, fazendo com que o mestre secreto fosse incapaz de perseguir a energia misteriosa do caos principal. Merda! O rosto do mestre secreto afundou ainda mais. Esta situação basicamente significava que ele já estava eliminado desta competição. Além disso, o mestre secreto podia ver que o Black Star tinha uma maneira de parar Ravenloud também. Só que ele propositalmente deixou Ravenloud ir, mas o manteve preso. Ele está me mirando especificamente. Isso é demais. Vendo a expressão do mestre secreto, Anchial riu. Você notou que eu deixei Ravenloud de propósito? Eu não estou mirando você, mas ele. Ele propositalmente deixou Ravenloud ir e deu-lhe uma chance de perseguir seu exército mecânico porque ele queria fazer de Ravenloud um alvo para mostrar seus punhos. Devido à infelicidade da última vez, Anchial queria mostrar mais de sua força para a dinastia, mas ele não queria que o mundo exterior soubesse que ele havia crescido mais uma vez, caso o Imperador Mecânico o procurasse novamente. Portanto, ele queria mudar o campo de batalha e não ter testemunhas. Um aliado da dinastia era o melhor alvo para isso. Comparado a bater em inimigos, bater em companheiros de equipe parece melhor ao criar uma reputação? Afinal, depois de ser espancado, seu companheiro de equipe ainda tinha que esconder a informação da batalha. Embora o avatar do Lorde tenha ficado para segurar o mestre secreto, todas as armas apóstolas estavam na equipe de escolta. Com tudo isso e o exército mecânico, seria forte o suficiente mesmo sem ele presente. Separando forças e lutando em múltiplas batalhas ao mesmo tempo foi o método de luta de mecânico rank transcendente. Psyker foi assustado pelo Black Star, mestre secreto foi retido pelo avatar do Lorde, e Ravenloud teletransportou-se para perseguir o exército mecânico. A situação da batalha mudou várias vezes em um curto período. As frotas das outras organizações presentes tornaram-se meros espectadores. Neste ponto, essas organizações sabiam muito bem que a energia misteriosa do caos primitivo não teria mais nada a ver com elas. Eles ficaram um pouco desapontados, mas não surpresos. Alguns dias atrás, quando perceberam que a dinastia e a igreja tinham interferido nisso, sabiam que suas chances eram insignificantes. No entanto, ser capaz de confirmar que a energia misteriosa do caos primitivo tinha aparecido no conglomerado estelar Esmeralda, bem como tendo a oportunidade de assistir a uma batalha entre muitos ranks transcendente, a maioria deles sentiu que valia a pena a viagem. Embora a energia misteriosa do caos primitivo tenha sido levada pelo Black Star, eles não se dispersaram imediatamente, mas tiraram suas pipocas para assistir à luta entre Black Star e o Mestre Secreto. Apenas algumas organizações que ainda não desistiram queriam perseguir a energia misteriosa do caos primitivo, mas foram paradas pelo exército mecânico. Olhando para os densos canos psionicos, essas pessoas só poderiam permanecer lá com resignação. Enquanto o avatar do Lorde liderou o exército mecânico para lutar contra o mestre secreto, a frota da dinastia também respondeu e imediatamente relatou a interferência do Black Star nesta batalha. Isso chegou ao homem encarregado desta operação, um alto escalão da facção Falcão da dinastia, Bekorodi. Black Star também está lá? E ele conseguiu. Longe no centro de comando remoto dentro do território da dinastia, os olhos de Bekorodi se abriram tão largos que quase pularam da órbita. Ele ficou chocado e enfurecido. Sua Excelência Ravenloud já está o perseguindo. Ele provavelmente terá um conflito direto com o Black Star. O que devemos fazer?
perguntou o comandante da frota com cautela. Ouvindo isso, Bekorodi franziu a testa pesadamente. Ele estava cheio de hesitação. Ele sentiu que este assunto era muito difícil de lidar. Black Star era um aliado importante para a dinastia. Normalmente, os dois lados devem evitar conflitos tanto quanto possível. No entanto, antes disso, a dinastia não sabia que o Black Star iria interferir, o que deixou Bekorodi bastante preocupado. Com o controle da dinastia do Mundo Cintilante, de alguma forma, eles não notaram que o Black Star tinha enviado uma equipe para aquele lugar. Isso mostrou que o exército Black Star tinha secretamente construído um grande número de coisas no Mundo Cintilante, fazendo uso do apoio da dinastia. Bekorodi sentiu que em situações como esta, Black Star deveria ser o único a dar um passo atrás primeiro. No entanto, Black Star viu claramente que a dinastia estava envolvida, mas ele ainda participou da batalha. Para Bekorodi, isso era o Black Star não dando a cara para a dinastia, o que fez uma superior da facção Falcão como ele bastante infeliz. Sem dúvida, ele sentiu que a situação era culpa do Black Star, então ele estava em um dilema. Ele deve continuar a operação correndo o risco de ofender o Black Star ou desistir e abortar o plano? Senhor, devemos contatar a governante? Enquanto ponderava, a voz de seu subordinado tirou Bekorodi de sua linha de pensamento. Ele fez uma pausa, então disse com uma voz profunda: "E não notifique a governante ainda. Contate o Black Star primeiro. Eu vou falar com ele." Ele sabia que o Ranhel gostava do Black Star, então ele não queria notificá-la. Ele só poderia controlar a missão se ele mesmo lidasse com isso. O centro de comando ligou para o número do Black Star. Tocou 3 vezes antes de ser atendido. O rosto de Anxiao apareceu na tela com um sorriso significativo. Nada mal, você me contatou antes do que eu esperava." Os olhos de Bekorodi se contraíram. Ele suprimiu sua raiva, forçou um sorriso, e disse: "Black Star, se lembra de mim? Eu sou Bekorodi. Olá, nos encontramos de novo. Você já comeu? Acabei de jantar. Você parece muito bem. Você tem dormido bem ultimamente? Você não é mais jovem, então não trabalhe tanto. Descanse mais. Estou acostumado a trabalhar duro, simplesmente não consigo ficar parado. Depois de tantos anos, me acostumei a trabalhar todos os dias há muito tempo, mas tenho dormido muito bem recentemente." No meio do discurso, Bekorodi parou de repente. Ele só notou que, sem saber, ele tinha seguido a liderança de Anxiao e, na verdade, subconscientemente começou a tagarelar, quase esquecendo o que ele queria dizer nesta chamada. "Além disso, não somos nem próximos. Black Star, você está tentando ganhar tempo?" Bekorodi tossiu pesadamente, tentando encobrir o constrangimento. Ele então rapidamente ganhou o controle de volta e questionou: "Você sabe por que eu te liguei, não é? É uma surpresa você ter colocado seus olhos sobre a energia misteriosa do caos primitivo também. Essa informação veio da herança de E.S. God. Você deveria ter notificado a dinastia ou pelo menos relatado suas ações. Se tivesse feito isso, os acidentes de hoje teriam sido totalmente evitados. Por que você não fez?" A expressão de Anxiao parecia estranha, como se ele estivesse dizendo: "Que tipo de pergunta é essa? Não notificá-los não significa que eu quero isso para mim? Além disso, não me lembro que sou obrigado a dar toda a informação que tenho à dinastia ou relatar minhas atividades pessoais. Somos aliados, não empregador e empregado." Bekorodi fez uma expressão séria e disse: "E de qualquer forma, não há necessidade de discussão sobre este assunto. Ouça-me. A dinastia não quer que o mundo exterior nos veja lutar com nossos aliados. Isso precisa de uma solução. É simples então, e desista. Dê a energia misteriosa do caos primitivo para mim, e está feito." Anxiao sorriu. "Impossível", disse Bekorodi subconscientemente, mas então percebeu que seu tom não era muito apropriado, então ele se acalmou. A dinastia precisa da energia misteriosa do caos primitivo também. Não vamos perdê-la tão facilmente. Para que você precisa da energia misteriosa do caos primitivo?
Anchial estava curioso. Bekorodi calou a boca imediatamente. Não era como se ele pudesse dizer a verdade ao Black Star e dizer que era para replicar as habilidades do cubo da evolução. Eles queriam que a energia misteriosa do caos primitivo fizesse Gaud crescer mais rápido e entrar no território do rank transcendente mais cedo. O objetivo disso era analisar o cubo da evolução. Gaud só seria capaz de analisar a energia da evolução com sua habilidade sensitiva se ele estivesse no rank transcendente. Depois de algum tempo, Bekorodi finalmente forçou as palavras "ou é confidencial" fora de sua boca. Não importa, então. Anchial balançou a cabeça. De qualquer forma, eu não vou simplesmente recuar assim. É verdade que somos aliados, mas não posso dar tudo a você uma vez que me diga para te dar. Mesmo esses conhecimentos supremos exigiram que eu fizesse contribuições para ter acesso a eles. Você não pode simplesmente me pedir para dar altruistamente, não é? Korodi acenou com a cabeça. Ok, então vamos fazer um acordo. Estamos dispostos a fazer uma troca pela energia misteriosa do caos primitivo. O que você quer? Informação? Conhecimento? Recursos? Um tesouro universal? Acho que você quer a energia misteriosa do caos primitivo provavelmente porque você quer transformá-la em um tesouro universal, então você pode muito bem trocá-la conosco. Você pode escolher entre a lista que lhe demos da última vez. Eu posso aprovar este negócio pessoalmente. A dinastia teve que dar a Ravenloud um tesouro universal para contratá-lo para começar, então como a energia misteriosa do caos primitivo estava agora nas mãos do Black Star, Bekorodi fez o mesmo acordo com o Black Star. O acordo com Ravenloud, é claro, não seria mais válido. Ele receberia, no máximo, alguns recursos como compensação. Ravenloud, que ainda perseguia o exército mecânico, ainda não sabia que seu empregador já havia desistido da esperança sobre ele e que o tesouro universal que ele estava pensando estava basicamente fora de seu alcance. Anchial levantou as sobrancelhas. E se você voltar atrás em sua palavra? Se você concordar, eu vou fazer Ravenloud recuar primeiro, e você pode manter a energia misteriosa do caos primitivo por enquanto. Então, você fará um anúncio público para eliminar os rumores causados por este conflito. Depois disso, você pode trocá-la por um tesouro universal conosco. Portanto, você não tem que se preocupar que não vamos manter o nosso lado do acordo. Bekorodi não planejava fazer nenhum truque. Ele pelo menos tinha esse tanto de orgulho como superior na dinastia. No entanto, Anchial não planejava concordar imediatamente. Se meu companheiro de equipe fugir, quem eu bato? Vamos falar sobre isso da próxima vez. Ainda tenho que decidir se quero dar ou não a vocês. Preciso pensar sobre isso. Portanto, por enquanto, vamos competir de forma justa. Já que você não quer que o mundo exterior saiba, vamos lutar em um lugar onde não há mais ninguém. O tom de Anchial era calmo, e ele não rejeitou completamente o acordo. O rosto de Bekorodi endureceu. Ele estava muito irritado. Ele não queria perder mais tempo e deu um simples ok. Ele então finalizou a chamada. Ele disse ao seu subordinado para notificar Ravenloud que ele tinha que obter a energia misteriosa do caos primitivo. Em sua mente, o corpo original de Anchial ainda estava no Palácio Black Star, e apenas um avatar do Lorde e um grupo de tropas mecânicas estavam lá. O mestre secreto estava restringindo o avatar do Lorde, então Ravenloud ainda deveria ter uma chance. Dentro da nebulosa brilhante, Ravenloud perseguiu o exército mecânico em fuga, ficando mais longe do campo de batalha que o avatar do Lorde estava e fora da vista de todos. Sem as restrições dos dispositivos de estabilização espacial, os feitiços de teletransporte de Ravenloud eram mais rápidos. Não importa o quão rápido as tropas mecânicas estavam correndo, ele poderia alcançar em um instante. Ele só tinha seguido lentamente todo esse tempo porque ele queria ficar mais longe do avatar do Lorde para que ele não fosse capaz de interferir em sua batalha. Afinal, se o avatar do Lorde estava presente ou não faria um pouco de diferença. Ele não queria enfrentar os ataques do avatar do Lorde com seu corpo como um mestre secreto. Afinal de contas, eu sou um mago de verdade. Eu sou como papel.
O estilo de artilharia remota é o nosso forte. Combate corpo a corpo? Como você pode se chamar de mago? Aquele mestre secreto, que desenhou por todo o seu corpo, tinha um forte poder de combate corpo a corpo, mas Ravenloud era um mago antiquado que tinha dominado artes arcanas puras. Fazê-lo lutar ao alcance corpo a corpo seria o mesmo que mecânicos correndo para os braços dos pugilistas. Exceto o Black Star. Isso é longe o suficiente. Ravenloud concentrou sua mente e usou outro feitiço de teletransporte. Ele apareceu diante das tropas mecânicas. Com um movimento de sua mão, um cajado mágico de alto nível apareceu e pairou sobre sua cabeça. A joia no topo do cajado brilhou com uma luz mágica brilhante. No momento seguinte, livros mágicos espessos apareceram um após o outro ao redor de Ravenloud, circulando lentamente como um anel de estrelas e liberando poderosa energia mágica. À medida que os livros mágicos se abriam e as páginas eram viradas rapidamente, uma espécie enorme luz mágica roxa apareceu e se expandiu instantaneamente, transformando-se em uma barreira de energia esférica e roxa escura que encobriu todas as tropas mecânicas diante dele. A esfera era extremamente grande. Olhando por dentro, a parede interna desta esfera era roxa escura coberta de correntes circulantes de azul brilhante e correntes mágicas brancas flamejantes de luz, como cometas arcanos. Parecia uma cortina roxa decorada com padrões azuis e brancos. Parede de Tragal e arena roxa escura. Este é um novo feitiço proibido criado pela minha equipe de pesquisa de feitiços. Depois de lançar este feitiço, Ravenloud sorriu com confiança como se a energia misteriosa do caos primitivo já estivesse em suas mãos. O raio da força mecânica nas tropas mecânicas de repente ficou muito mais fraco. Eles dispararam contra a parede, mas os ataques de canhão psionico desapareceram ao pousar no interior desta esfera como se fossem absorvidos. Alguns soldados mecânicos voaram para as bordas, mas no momento em que tocaram na parede interna, uma explosão arcana brilhante repeliu os soldados mecânicos. Ravenloud estava certo de que as tropas mecânicas não poderiam escapar. Em uma situação como esta, a alma do vilão deitada no fundo de seu corpo começou a ferver. Ele começou a realizar o movimento de assinatura de um vilão, se explicação. Este é um feitiço de selamento de nível proibido. Ele pode absorver os ataques de energia dentro dele e transferi-lo para o exterior. Ao mesmo tempo, impede que qualquer material passe pela parede. Suas tropas mecânicas não serão capazes de escapar. Além disso, este feitiço também pode reduzir a eficiência da transmissão de energia. Você não notou? A força mecânica que você aplicou neles tornou-se mais fraca. Ele estava se divertindo explicando, mas as tropas mecânicas o ignoraram e continuaram a atacar fisicamente a parede interna, sendo repelidos de vez em quando. Vendo isso, Ravenloud balançou a cabeça e sorriu. Ele lentamente disse: pare de desperdiçar seu tempo, Black Star. Sei que pode ouvir minha voz. Vamos discutir isso. Depois de alguns segundos, as tropas mecânicas desistiram de tentar, se viraram para olhar para ele, e abriram o canal de comunicação em área. A voz de Anxiao apareceu. Discutir o quê? Black Star, respeito sua força, mas o seu avatar do Lorde não está aqui. Se lutar comigo, só vai desperdiçar essas tropas. Então, por que não me dá a energia misteriosa do caos primitivo? Lembrarei deste favor que te devo e lhe darei compensação suficiente. Você sabe, nós somos aliados, não temos que resolver o problema com a violência. Ravenloud sorriu levemente e sentiu que ele estava dando ao Black Star um monte de rosto. No entanto, apenas jovens inexperientes desistiriam de seu próprio lucro por causa de algumas palavras gentis. Embora Anxiao fosse considerado basicamente um bebê em termos de idade entre os ranks Transcendente, sua experiência na vida estava longe de ser tão imatura. Ele não foi afetado e imediatamente ordenou que as tropas mecânicas disparassem. Tu. As tropas mecânicas cercaram Ravenloud e dispararam contra ele imediatamente. No entanto, Ravenloud estava preparado. Várias camadas de escudos arcanos o protegeram enquanto ele se movia em alta velocidade para evitar ataques. Feitiços ofensivos foram jogados para fora de suas mãos continuamente, bombardeando as tropas mecânicas.
O tamanho desta esfera era extremamente grande, dando a Ravenloud espaço suficiente para manobrar. Além disso, sua mobilidade proporcionada pelo teletransporte poderia manter a batalha a médio alcance, por isso seria uma batalha de tiros de canhão e feitiços. O objetivo não é destruir o exército mecânico. É melhor sair depois de obter a energia misteriosa do caos primitivo. Enquanto lançava feitiços no exército mecânico, Ravenloud notou a localização do soldado mecânico que estava escoltando a energia misteriosa do caos primitivo. De repente, a formação do exército mecânico mostrou uma falha. Houve uma lacuna na proteção da energia misteriosa do caos primitivo por um instante, e ele notou imediatamente. Chance. Ravenloud lançou um feitiço que ele já havia preparado há muito tempo. Uma onda de choque invisível disparou e dividiu o exército mecânico. Ele lançou outro feitiço de teletransporte, que também foi preparado de antemão, imediatamente aparecendo ao lado do soldado mecânico escoltando a energia misteriosa do caos primitivo. Uma mão roxa formada de energia arcana agarrou em direção à energia misteriosa do caos primitivo contida diante de seus olhos. Neste momento, uma tonalidade azul escura de luz apareceu de repente no canto de seus olhos. A sensação afiada que ele emitiu fez seu cabelo ficar em pé. Em um instante, Ravenloud afastou apressadamente seu abdômen para desviar da luz. Uma lança branca coberta por um padrão dourado e cercada por energia azul escura facilmente rasgou todos os seus escudos, deslizando para além de seu ponto vital sob seu abdômen. Ele foi subitamente coberto de suor frio. Isso foi por pouco, quase perdi minha prole. Psionic Prime, que estava esperando entre o exército por um longo tempo, torceu sua lança, atirando uma onda de energia e diretamente acertando Ravenloud. A lança Psionic Prime era sua arma da vida, que apareceu quando ele se tornou uma arma apóstola. Era de grau laranja prateado, e se tornaria mais forte junto com a arma apóstola. Neste ponto, a lança Psionic Prime tinha muitas características novas. Quando usada pelo próprio Psionic Prime, essas características seriam aprimoradas. Era uma arma de quase médio alcance aterrorizante em suas mãos que poderia facilmente penetrar a maioria dos escudos. O escudo mágico de Ravenloud era como papel na frente da lança Psionic Prime. Psionic Prime balançou sua lança e perseguiu logo atrás de Ravenloud, não deixando de lado a oportunidade que ele tinha ganhado ao atacar de repente. Assim que ele alcançou em pouco tempo, ele imediatamente usou um combo de pugilista mecânico fluidamente, não dando a Ravenloud qualquer tempo para recuperar o fôlego. Pouco tempo depois, Ravenloud mais uma vez sentiu um forte sentimento de perigo atrás dele. Mais algumas armas apóstolas escondidas avançaram em sua direção no corpo a corpo. Todos eles eram bons em combate corpo a corpo, como Mad Sky Hunter, Purple Sky Spirit e Heaven Suppressing Banner. Eles forçaram Ravenloud a não ter tempo para usar o teletransporte para aumentar a distância entre eles. Além de armas apóstolas que tinham tamanhos absurdos, como o King Kong gigante, todas as outras armas apóstolas estavam lá e estavam escondidas entre as tropas mecânicas. Agora, finalmente todos atacaram. Psionic Prime levou alguns deles a lutar no corpo a corpo, enquanto Silver Flash levou os outros a atacar à distância. Eles cooperaram perfeitamente. Com o sucesso do ataque surpresa, Ravenloud ficou preso em uma situação passiva. Com o aprimoramento da força mecânica de Anxiao, cada uma dessas armas apóstolas tinha força de rank transcendente. Agora que Anxiao tinha passado por outra promoção, suas habilidades relacionadas com máquinas foram reforçadas novamente, então a força de suas armas apóstolas também aumentou. Mesmo um poderia lutar contra um rank transcendente normal por um longo tempo e nem era preciso dizer a quem isso se referia. Duelando contra mais de uma dúzia de armas apóstolas com esse tipo de força ao mesmo tempo. Ravenloud mal conseguia se manter. Não havia truques para sair dessa. Foi uma completa diferença na força bruta. A situação rapidamente virou completamente. Não posso nem vencer um exército mecânico de tamanho médio sem um avatar do Lorde? Sua força já cresceu a este nível. Ravenloud cerrou os dentes e suportou os ataques ferozes dessas mais de 10 armas apóstolas. A energia mágica em seu corpo voou como uma represa quebrada.
Seu coração estava cheio de descrença e desamparo que afundou profundamente em seus ossos. Sentindo o estado em que estava agora, Ravenloud poderia confirmar completamente uma coisa: Black Star tinha se tornado mais forte novamente. Neste momento, ele de repente lembrou de sua experiência contra o Imperador Mecânico muitos anos atrás. Foi assim que se parecia. Tão forte que até um rank transcendente como ele estava com medo. Esta não foi a primeira vez que An Xiao lutou com um mago. Cada mago rank transcendente tinha seu próprio estilo e uma maneira diferente de lutar. Ravenloud era um dos antigos. Embora, devido ao seu potencial limitado, ele já tinha alcançado o topo de sua força e não seria capaz de se tornar um rank transcendente de pico, em sua longa vida, ele tinha aprendido inúmeros feitiços. O Instituto Arcana sob seu comando era uma organização usada para estudar e inventar novos feitiços para ele. Nesta luta, ele mostrou seu conhecimento extremamente amplo no estudo da magia. Como um antigo também, o estilo do Rei Dragão Milizaus tinha diferenças muito claras. Milizaus se concentrou nos poderosos feitiços mágicos de dragão, lutando com força bruta em um estilo direto, enquanto Ravenloud tinha feitiços intermináveis para lidar rapidamente com todos os tipos de situações. Cada rank transcendente tinha sua especialidade. Enfrentando uma situação tão desvantajosa, embora Ravenloud tenha sido suprimido pelas armas apóstolas, ele gradualmente usou seus combos de feitiço em mudança constante para dar a si mesmo algum espaço para respirar, que foi seguido por um combo que ele havia preparado por muito tempo. Com uma cintilação da joia em seu cajado, anéis de seda feitos de runas apareceu ao seu redor. A energia arcana roxa começou a girar e rapidamente expandiu-se para um tornado. A energia violenta empurrou as armas apóstolas próximas, criando uma pequena oportunidade para lançar mais feitiços. Ravenloud estava no olho da tempestade. Com a mudança de seu sinal de mão, a tempestade arcana rapidamente se condensou em milhares de flechas mágicas pairando ao seu redor. A energia arcana altamente concentrada quase parecia sólida, como se tivessem se transformado em cristais roxos transparentes. Habilidade secreta e chuva de flecha da nova arcana. As flechas roxas em forma de cristal foram disparadas em todas as direções para o exército mecânico, causando aglomerados de explosões de energia arcana roxa brilhante. Bum 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 bum. A onda de impacto se espalhou e se expandiu, soprando toneladas de soldados mecânicos. Ao mesmo tempo, a vibração das partículas mágicas fez com que muitos soldados mecânicos fossem imobilizados. Essa habilidade teve efeitos de dano e controle em grande escala. Ravenloud não parou por aí. Ele acenou com a mão, um livro mágico apareceu de repente e as páginas começaram a virar. Todas as suas páginas brilhantes dançaram e se transformaram em um cinto de luz circular, criando uma entrada de dimensão secundária branca que se expandiu rapidamente atrás dele. A entrada estava se expandindo para vários milhares de metros de largura. A enorme ponta de uma torre quadrilateral que parecia ser feita de cristal se estendeu para fora do túnel, mostrando lentamente sua aparência completa. Era claramente um magnífico edifício mágico. Feitiço arcana de alta qualidade e invocação do pagode de mago. Ele está convocando seu pagode de mago. Pare-o. Os olhos de Psionic Prime cintilaram. Sua imobilização acabou e ele avançou para frente mais uma vez. O pagode de mago era o equipamento principal de magos de alto nível. Um mago com e sem o pagode de mago estaria em dois níveis completamente diferentes. Um mago só alcançaria força total quando lutava ao lado do pagode de mago. Por exemplo, o Palácio de Feitiços Ocultos de Austin era um pagode de mago de grau ouro, que não só lhe deu melhorias extremamente poderosas, mas também mobilidade excepcional. O custo de pagodes de mago que poderia ser armazenado em uma dimensão secundária e convocado a qualquer momento era extremamente caro. Normalmente, quando um mago convocava seu pagode de mago, isso significava que eles tinham decidido se manter firme e lutar naquele local. Isso porque a maioria dos pagodes de mago não tinha poderes de teletransporte tão fortes quanto o Palácio dos Feitiços Ocultos. Um pagode de mago era um trunfo. Desde que foi convocado, significava que Ravenloud não estava mais se segurando. Ele estava indo com tudo. Black Star, você é mais forte do que eu, mas não será tão fácil me derrotar.
Ravenloud mordeu o lábio. Seu orgulho como um rank transcendente foi prejudicado, e sua vontade de lutar foi inflamada. O exército mecânico imediatamente ativou o dispositivo de estabilização espacial. No entanto, dentro da arena roxa escura, a espessa energia mágica enfraqueceu seus efeitos. Ravenloud também estava fazendo tudo o que podia para manter o portal de convocação estável. O pagode de mago estendeu-se pouco a pouco. Silver Flash e o exército mecânico mudaram o alvo dos ataques de longo alcance para o pagode de mago. Grandes runas defensivas apareceram no pagode de mago para protegê-lo, como um escudo de energia de luz roxa translúcida. Parou o bombardeio e vibrou sem parar quando explosões e faíscas eclodiram em sua superfície. Ravenloud usou sua energia mágica na capacidade máxima. A luz roxa escura brilhava de seu corpo. No processo de convocação do pagode de mago, sua mobilidade seria reduzida tremendamente. As grossas camadas de escudos arcanos protegeram seu lançamento de ser interrompido. De repente, o espaço atrás dele ondulou. Mad Sky Hunter, que tinha uma habilidade de teletransporte de curta distância, teletransportou-se dentro dos escudos. Com suas lâminas afiadas e dentes, ele atacou em direção ao Ravenloud. Num piscar de olhos, Ravenloud rapidamente virou seu corpo, e Mad Sky Hunter passou. A energia arcana empurrou Mad Sky Hunter. Ravenloud então olhou para baixo. Suas costelas e o lado da perna foram cortados com ferimentos profundos. Ele podia ver sua carne se movendo por dentro, tentando fechar as feridas. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, Psionic Prime apareceu. Sua lança esfaqueou para frente tão rápido quanto um meteoro, deixando apenas imagens posteriores para trás. A habilidade da lança Psionic Prime de penetrar escudos era um grande contraponto a ele. A convocação estava perto de terminar. Para bloquear este ataque, ele teve que lançar feitiços e parar a convocação. Ravenloud cerrou os dentes e decidiu não se esquivar. Ele teve que convocar o pagode de mago mesmo ao preço de ser ferido. Voxos. Como de costume, o escudo foi penetrado com facilidade, e a lança esfaqueou no peito de Ravenloud. O gosto de sangue encheu sua garganta. Ravenloud ignorou e completou a última parte do feitiço de convocação. Desça. Boom. O pagode de mago inteiro foi finalmente convocado. Ele lançou uma onda de impacto de energia mágica extremamente poderosa que provocou um tornado, soprando todos os soldados mecânicos para a parede interna da arena roxa escura, incluindo as armas apóstolas, danificando-as 2 vezes. Era uma torre alta de cristal. Sua base era um disco enorme. No geral, parecia uma peça de xadrez ampliada. Fluxos mágicos coloridos fluíram dentro do cristal, e inúmeras runas e matrizes mágicas formaram uma barreira em forma de esfera girando lentamente que encobriu o pagode de mago. Ravenloud tossiu algumas vezes, casualmente criou uma esfera mágica de cura verde clara, e enfiou-a na ferida no peito feita por Psionic Prime para parar o sangramento. Então, ele voou para o pagode de mago, conectando sua própria energia mágica com o núcleo energético do pagode de mago. Só então eles estavam totalmente ligados. No momento seguinte, fileiras de buracos negros apareceram no fundo do pagode de mago. Toneladas de bonecos mágicos e colossos se aglomeraram. Logo depois, túneis de teletransporte apareceram por toda parte, e incontáveis monstros foram convocados, atacando o exército mecânico. Psionic Prime balançou e girou a lança em suas mãos, atirando ondas de luz, facilmente cortando o colosso e monstros em seu caminho ao meio, criando áreas vazias na pilha de inimigos. Neste momento, a voz de Ravenloud soou em toda a arena como um trovão. Já que você deseja batalha, aproveite até o fim. Venha, Black Star. Um mago rank transcendente em plena performance. Eu não posso desapontar a confiança do Lorde. Brilhos elétricos cintilaram nos olhos do Psionic Prime. Sem medo, ele liderou o exército mecânico e avançou. O exército dos 2 lados colidiram. Muito depois, quando a frota da dinastia chegou ao local, o que viram foi destroços. Pedras despedaçadas, carne e máquinas flutuaram nesta área. Houve também inúmeras reações de radiação no espaço cósmico criadas por explosões de alta energia.
Um pagode de mago fortemente danificado flutuava, coberto de buracos queimados e rachaduras. A luz mágica ao seu redor escureceu completamente. Tinha claramente experimentado uma batalha extremamente difícil. A frota da dinastia não viu sinais do exército mecânico, então eles enviaram pessoas para o pagode de mago e encontraram Ravenloud, que estava encostado na parede. Suas roupas estavam esfarrapadas, e ele estava em uma completa confusão. Seu corpo estava coberto de feridas, e havia rastros de marcas de sangue douradas secas no chão. Um cajado mágico que foi quebrado em dois estava ao lado de seus pés, o corte era tão liso como um espelho. Vocês, Aen, finalmente chegaram. A voz de Ravenloud estava fraca. Ele levantou-se com a ajuda da parede. Alguns soldados da dinastia rapidamente se aproximaram para ajudar. O que aconteceu? Como você acabou assim? Bekorodi, que estava remotamente comandando as tropas, ficou chocado. O oponente era apenas o exército mecânico do Black Star. Mesmo que Ravenloud falhasse, como um rank transcendente, como ele acabou tão mal? Bekorodi pensou em uma possibilidade e perguntou: o corpo original do Black Star estava aqui? Ravenloud balançou a cabeça, ofegou por ar, e disse: não, ele não estava. Oh, então você deveria ter aniquilado o exército mecânico e obtido a energia misteriosa do caos primitivo, certo? Bekorodi perguntou. Não admira que não houvesse sinais do exército mecânico. Ele sentiu que este era o resultado mais provável. Ravenloud balançou a cabeça novamente com uma expressão complicada. Não, fui derrotado. A expressão de Bekorodi endureceu. Então, você está dizendo, você, um rank transcendente, veio pessoalmente e até usou seu pagode de mago, mas você foi derrotado por um dos exércitos mecânicos do Black Star que nem sequer tinha um avatar do Lorde? Irmão, o que é isso? Você não é muito fraco. Vendo a expressão de Bekorodi, Ravenloud sabia muito bem que o desprezava. Ele se sentiu envergonhado e disse com uma voz profunda: você não sabe nada sobre a força do Black Star. Então, ele repetiu o processo da batalha em detalhes e fez uma análise precisa sobre o nível atual de força de Anxiao. Uma vez lutei com o Imperador Mecânico, e a impressão que ele me deu ainda é vívida. O Black Star definitivamente tocou o nível da transformação dos traços de Deus, e é por isso que suas armas Apóstolo e Exército Mecânico têm o poder de me derrotar. Sem saber, ao ouvir o relatório, a expressão de Bekorodi tornou-se extremamente séria. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou lentamente. A força do Black Star não cresce há cerca de 20 anos. Eu costumava pensar que ele precisava de mais tempo para passar por essa barreira. Eu não esperava ele já ter crescido a tal ponto tão cedo. Durante a atualização da versão, Anxiao não subiu muito de nível, então parecia que ele tinha encontrado um gargalo, o que deixou o mundo exterior aliviado. Eles pensaram que ele tinha finalmente atingido o seu limite por enquanto. Bekorodi tinha pensado o mesmo. Mas agora, vendo como Ravenloud foi derrotado, ele sabia que Black Star tinha encontrado o caminho de avanço novamente. 20 anos não foi pouco tempo, mas comparado com o crescimento dos ranks transcendente, isso foi muito rápido. Com uma profunda exalação, Bekorodi disse em tom solene: me informe o que aconteceu para Sua Excelência e coloque essa informação apenas em documentos confidenciais. Não a vaze. Neste momento, ele fez a escolha certa. Esconder o fato de que o Black Star tinha se tornado mais forte não era porque ele queria, mas porque ele sabia que a governante Urhanhel definitivamente daria essa ordem. Embora Bekorodi não gostasse do Black Star, ele sabia que esconder a força dos aliados da dinastia não era benéfico para a dinastia. Mesmo que sua preciosa energia misteriosa do caos primitivo tivesse sido arrebatada, ele ainda tinha que engolir e limpar os rastros do Black Star. Retiro. Com a ordem, Bekorodi encerrou a operação. Nosso acordo, Ravenloud falou e insinuou a bagunça com os olhos. Seu significado era claro. Eu dei tudo de mim. Pelo menos me compense por isso. A dinastia vai compensá-lo pelas taxas de reparação do seu pagode de mago e seus colossos. Quanto ao tesouro universal. Desculpe, você não completou a missão, então eu não posso dar a você.
Essas são as regras, disse Bekorodi com um rosto inexpressivo. Ele não queria mais falar sobre este assunto e finalizou a comunicação. Ravenloud cerrou os dentes com raiva. Não só seu pagode de mago foi quebrado, mas seus colossos também foram todos destruídos, e ele foi espancado. Além disso, o tesouro universal que ele estava ansioso tinha ido embora também. Foi uma perda completa. Ravenloud esfregou seu rosto. Eu levei esta surra pesada por nada. Black Star, seu desgraçado. Somos aliados, mas você não se segurou. Lembre-se disso, eu vou fazê-lo pagar por isso um dia. O tirano já foi intimidado pelo Black Star antes. Eu vou encontrá-lo. Ele só estava zangado porque foi espancado pelo Anxiao. Quanto à perda do Tesouro Universal, ele não culpou o Anxiao por isso. Sem o Black Star, o Mestre Secreto provavelmente teria conseguido. Ele ainda era sensato a este respeito. Mas ainda estou com muito raiva. No campo de batalha inicial, o Avatar do Lorde e o Exército Mecânico ainda lutavam intensamente com o Mestre Secreto. Neste momento, o Avatar do Lorde de repente fez uma pausa. O exército parou de atirar e se afastou. Mestre Secreto franziu a testa. Ele segurou o machado mágico em suas mãos e não continuou. Por que você parou? Anxiao acenou com a mão. Eu já consegui. Não há mais necessidade de lutar. Mas se você ainda não está satisfeito, eu posso continuar acompanhando você. Mestre Secreto ficou em silêncio. Ele já estava parado há muito tempo. Ele tinha perdido o rastro da energia misteriosa do caos primitivo há muito tempo, então não haveria como persegui-la. Ele inicialmente queria ensinar a Anxiao uma lição com seu feitiço secreto de sorte, mas esse cara acabou por ser a pessoa mais azarada que ele já tinha visto. A sorte dele não poderia ter sido pior. De acordo com qualquer fortuna, ele deveria ter morrido jovem. Portanto, tecnicamente, ele deveria ter morrido há muito tempo, mas ele se tornou alguém tão poderoso e forte. Para ser honesto, o Mestre Secreto realmente sentiu um pouco de respeito por Anxiao. Para ser capaz de chegar até aqui com um destino tão trágico, ele teve que lhe dar seu respeito. Como qualquer coisa relacionada à sorte era inútil para o Black Star, o Mestre Secreto só podia aturar isso. Afinal, mesmo que ele rasgasse o Avatar do Lorde, não causaria muito dano ao Black Star sem mencionar o fato de que ele não poderia nem mesmo rasgá-lo em pedaços. Você ganhou hoje. O Mestre Secreto deu a Anxiao um olhar significativo. Ele então enviou uma mensagem de voz com energia mental para Anxiao sozinho. Já que você é azarado para um nível tão lamentável, eu vou dar-lhe um aviso. Gorutan pode estar tramando algo contra você. Anxiao ficou atordoado por um momento. Você está me avisando? Desde quando você é tão bondoso? O Mestre Secreto não respondeu. Ele se virou e voltou para sua nave espacial, partindo com sua frota. Vendo o Mestre Secreto partir, Anxiao pensou nessas palavras. Anxiao lembrou que tanto o Mestre Secreto como Gorutan eram protetores do mercado negro galáctico, então eles deveriam estar na mesma facção. Ele tinha destruído o plano do Mestre Secreto para obter a energia misteriosa do caos primitivo, mas ele o avisou e vendeu Gorutan. Parece que há conflitos internos entre os protetores do mercado negro galáctico também. Será que quanto menos protetores, mais lucro cada um recebe? Anxiao ponderou. Como a batalha entre os dois terminou, as organizações por perto também se espalharam. Para a maioria das organizações, embora não ganhassem nada, elas tinham participado de um grande evento, por isso valeu a pena. Com informações em primeira mão, eles teriam muitas chances de se gabar disso no futuro. A civilização Modo, no entanto, tornou-se o maior perdedor deste incidente. Eles nem sequer tocaram na ponta da energia misteriosa do caos primitivo, e mais de 80% de suas elites rank calamidade tinham morrido por isso. Que tragédia! Anxiao expressou sua simpatia. À medida que a luta pela energia misteriosa do caos primitivo chegou ao fim e todas as pessoas irrelevantes foram embora, ele finalmente poderia dar uma olhada neste tesouro.